Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 10, né? 10/5, nós teremos aula de português e ciências, ok? Página 44 até a 48. O assunto é K, CO, Cu, Sé e Si. Observe as placas de sinalização abaixo. Sinalizadores, aí nós temos a imagem de um guarda, mostrando algumas placas, né? E na página 45 já começamos aí uma atividadezinha de acordo com essa imagem, tá? Das placas de sinalização. A imagem da página 44 mostra diferentes tipos de placas. Quais cores são utilizadas nas placas dessa imagem? Aí nós estamos vendo vermelho, amarelo, preto, verde, azul e branco. Então, essas palavrinhas, né, essas cores, vocês vão escrever aqui na página 45, resposta da primeira questão. E a segunda diz assim: leia algumas palavras retiradas da imagem da página 44. Aí nós temos placa, velocidade, acentuada, curva e escolar. O som da letra C é igual em todas estas palavras. Quando eu pronuncio a palavra placa, tem o mesmo som que eu pronuncio a palavra velocidade? Não, né? Mas estamos vendo que lá, nas duas palavrinhas, existe a letra C. C de casa, né? Na letra B diz assim: pinte cada uma dessas palavras de acordo com a legenda a seguir. Então, nós temos o vermelho para pintar a letra C com som de K e amarelo para pintar a letra C com som de S, tá certo? Aqui na segunda questão, essas palavrinhas que estão dentro dos quadrinhos aí, tá bom? Letra C. Agora complete o quadro abaixo com X de acordo com as palavras que você pintou. Vogais escritas após a letra C com som de K. Quais são as vogais? E quais são as vogais escritas após a letra C com som de S? Então, aqui em cima nós iremos encontrar as vogais A, O e U, não é isso? Porque são as vogais escritas após a letra C com som de K, tá? Por exemplo, placa, placa, quando eu pronuncio K, placa. Esse K que eu tô pronunciando, que é o C com A, tem um som de K, só aquela letrinha K. Então, qual é a letra que vem depois do C? É o A, né? E na palavra curva, também temos lá o som de K. Qual é a letrinha que vem, a vogal depois do C? U. E na palavra escolar, também tem o som de K. Qual é a letra, né? Qual é a vogal que vem depois do C? No caso, a letra O. Então, são essas três vogais, tá? Que eu encontro depois do C com som de K. E vogais escritas após a letra C com som de S. Eu tenho a letra E e a letra I. Por exemplo, na palavra acentuada, depois do C, qual é a vogal que você está vendo? A letra E. E na palavra velocidade, a letrinha que você está vendo depois do C é a letra I. Então, são essas duas, tá? O E e o I. Página 46. O motorista do ônibus precisa levar as crianças para a escola. Vamos ajudar o motorista? Preste atenção nas placas e siga pelo caminho que tem apenas palavras com K, CO, Cu, Sé e Si, certo? Então, olhar direitinho o caminho, procurando de acordo com as palavrinhas, certo? Aí lá embaixo você vai separar todas essas palavrinhas no quadro correto. Por exemplo, cereja, ela tem som de S. Então, eu vou escrever aqui no primeiro quadrinho de baixo, tá? Nesse quadro verde. E a palavra carro,
ela tem som de K, né? A letrinha K. Então, eu vou escrever aqui no segundo quadrinho, ok? Página 47. Escreva o nome dos animais representados nas imagens a seguir. Aí, lá embaixo, você vai fazer a mesma coisa que fez aqui na página anterior. Separar as palavras que tem C com som de K e C com som de S, tá bom? Então, hoje, em português, é somente isso. Tudo muito facinho, né, gente? Vamos para a página 181 de Ciências, tá? Que fala sobre raiz. Então, nós vamos estudar até a página 185, certo? Raiz na comunidade em que se vive. A raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Veja a seguir. Aí nós temos a imagem, né, da plantinha com a fixação, o armazenamento de nutrientes e a nutrição, né? Aí tem tem essas três funções, a raiz, tá vendo a imagem, tá mostrando direitinho aí, né, o que cada uma faz. O que é a fixação, o que é a nutrição e o que é armazenamento. Quase não sai, mas saiu. De nutrientes, certo? As raízes podem ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Veja a seguir. Nós temos aqui 3 plantinhas, né? Cada uma com raiz diferentes. No caso, temos a raiz subterrânea. Aí tá explicando o que é a raiz subterrânea. Eu não vou ler porque o tempo é curtinho. As raízes aquáticas e as raízes aéreas, né? Então, tem aí dizendo cada uma. E eu lembro que na semana passada eu li isso daqui, não foi? Porque eu acabei errando e me estendi mais um pouco, não é? Nas páginas que nem era para mim ler naquele dia e explicar, eu fiz. Página 182, caule, que nós também conhecemos como tronco. As pessoas da comunidade em que se vive utilizam o caule das plantas para construir moradias. Nas plantas, o caule desempenha importantes papéis. Veja a seguir. Aí o tronco, que é a mesma coisa de caule. Transporte e distribuição. E também a sustentação, né? Armazenamento, né? Então, o caule das plantas é responsável por transportar a distribuição de substâncias, né, em toda a planta. Aí tá mostrando a setinha, tá vendo? Quando se coloca água na plantinha, lá na raiz, né, sobe todos os alimentos que a plantinha precisa, ou seja, os nutrientes que ela precisa para se fortificar e ficar de pé, né? E também é usada, um papel importante da planta é a sustentação. Aliás, da planta não, do caule. É a sustentação da plantinha, né? O caule sustenta outras partes da planta, como as folhas, as flores e os frutos. E o armazenamento. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias, né? O cacto, por exemplo, ele armazena água, né? Fica lá guardadinha lá a água no cacto, por isso que ele não precisa ser banhado todo dia, aguado todo dia, não precisa, porque ele já tem lá a sua reserva, então ele não vai morrer, certo? Assim como a raiz, o caule pode ser de diferentes tipos, apresentar diferentes formatos. Veja a seguir. Também temos a mesma coisa aqui no caule, né? Como lá a gente acabou de ver na outra página, como a raiz. Também existe o caule aéreo, certo? Aquático e o subterrâneo, ok? Aí temos a mangueira, exemplos, né? A mangueira, a vitória régia e o gengibre, ó, tá vendo? E na página 183, temos uma tarefinha até a página 185, tá?
Página 183 diz assim: Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela. Veja ao lado. Que parte da planta está em contato com a mão de Daniela? Será que é a raiz que está aí, que ela está sustentando, que ela está segurando aí o buquezinho das flores que ela está juntando, gente? Não, né? É o caule. Letra B. Converse com quem está com você, né? Sobre a importância para a planta da parte citada no item A. Ou seja, a importância do caule, né? Segunda, resolva as adivinhas a seguir e ligue cada uma delas à parte da planta correspondente e ao exemplo de alimento a que se refere. Ajuda a fixar a planta no ambiente, mas também é responsável por absorver água e nutrientes. Quem é? Será que é o caule ou a raiz? Ajuda a transportar e distribuir substâncias pela planta. Além disso, sustenta outras partes, como as folhas. Quem é? Acabamos de ver aí, né? Então, é o caule ou é a raiz? E aqui nós temos exemplos abaixo que tem o palmito e a mandioca. Página 184. Lorena adicionou algumas gotas de corante azul em um copo com água. Em seguida, ela colocou um cravo branco. Cravo é o nome dessa rosinha aí, tá? Com a parte do caule mergulhado na mistura. O cravo permaneceu na água com corante por 8 horas. Veja abaixo o resultado do experimento. Início do experimento e após 8 horas. O que foi que aconteceu? O que aconteceu com a flor do cravo após 8 horas? Ela mudou de cor, ficando azulada, né? Por quê? Porque a tinta que está aí é azul, né? E se a tinta vai para através do caule da plantinha e no caso dessa flor, lógico que ela ia mudar de cor, né? Letra B. Explique por que ocorreu o resultado observando após 8 horas de experimento. Letra C. Em sua opinião, a flor irá continuar seu desenvolvimento se for mantida no copo com água e corante? Justifique sua resposta. E na 185, de acordo com essa imagem aí das folhas, né? As moradias da comunidade de Ceci são cobertas com folhas. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes. Veja a seguir. Aí temos trocas gasosas e a produção de alimento e também a eliminação de água. Aí abaixo você vai ligar, tá? Presta atenção. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Ligue cada adivinha, situada à esquerda, ao tipo de folha que melhor representa a sua resposta, situado à direita, tá? Então, você vai ler quem é. É inteira, ou seja, não apresenta divisões. Quem é? Apresenta divisões formando estruturas menores. Aí você vai observar o modelinho da folhinha e vai ligar de acordo com a adivinha, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Abraço grande, espero vocês amanhã para mais uma aula, tá certo? Fiquem com Deus e não esqueçam de agradecer sempre. E rezar antes de dormir, tá bom? Pedindo a proteção de nosso Deus, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.